Há cerca de 4 anos eu fiz um vídeo e se chama Máquinas de 75, 76 e 77. É o meu vídeo de mais visualizações aqui no canal e até hoje entram questionamentos lá, pessoas perguntando. Muitos torcedores da minha idade que viveram a máquina, torcedores mais velhos do que eu e torcedores mais novos que não conheceram a máquina, dando suas opiniões. Alguns são comentários que são verdadeiras confraternizações, né? Verdadeiros vivas a máquina tricolor, e outros assim questionando a máquina, e alguns os mais antigos, os mais velhos que eu, falando que o time de 70, esse time aqui atrás, que foi campeão do Campeonato Brasileiro mais difícil de todos os tempos, já era apelidado de máquina. Mas aí o apelido sumiu e voltou em 75. A coisa principal que me incomoda em alguns comentários é as pessoas dizendo que a máquina não ganhou o Campeonato Brasileiro nem de 75 nem de 76, e como o Internacional que foi o campeão de 75 e 76, algumas pessoas entram lá, devem ser torcedores do Internacional, dizendo que se o Fluminense é máquina, imagina o Internacional. Então vamos lá, eu gostaria de dizer o seguinte: essa análise não é válida, porque o time do Fluminense era um time que tinha Rivelino como seu carro-chefe, né? Só isso. Para vocês terem uma ideia, o Rivelino veio do Corinthians para o Fluminense, que o Corinthians não era campeão paulista. O Rivelino nunca tinha sido campeão estadual. Os campeonatos mais valiosos que existiam eram os campeonatos carioca e o paulista. A decisão da Taça Guanabara de 1975 foi vencida pelo Fluminense em cima do América. Aliás, uma revanche, porque em 74 eu estava lá no Maracanã e vi o América ganhar essa Taça Guanabara da gente, com o Gerson, canhotinha de ouro, jogando no meio campo do Fluminense. Em 75, na prorrogação, o Rivelino meteu um balaço, fez um gol de falta, e o Fluminense venceu o América por 1-0, gol de falta de Rivelino. Vocês podem ver Rivelino nos vídeos antigos chorando copiosamente. Aqui, alguém carregando o Rivelino aqui em cima chorando muito. Rivelino aos prantos, emocionado com a conquista da Taça Guanabara em 75. Ele que foi campeão mundial ao lado de Pelé no Tri do México em 1970. Então, para vocês terem uma noção do que a máquina fez pelo Rivelino, proporcionou a ele ali ainda uma Taça Guanabara, uma simples Taça Guanabara. Ele não saberia que ele ainda seria campeão carioca de 75 e de 76. Então ali vocês têm a noção exata no choro do Rivelino, o peso da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca. Entende? Não entende. Tipo assim, ele estava pensando, não importa se eu não fui campeão paulista pelo Corinthians, eu fui campeão carioca pelo Fluminense. Primeiro da Taça Guanabara, depois carioca. Então, essa é a diferença. O time do Internacional, ele disputava um campeonato gaúcho que não tinha peso nenhum. Ele queria reconhecimento nacional. E eu sempre digo o seguinte: esses campeonatos sem peso, né? O de Minas e o do Sul, né? Que tem times grandes, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio, Inter, eles entram com muito mais determinação. Tanto é que o Cruzeiro disputou a Libertadores de 76 e não o Inter. Eles entram com uma determinação que os cariocas não entravam na época, né? E as pessoas não aceitam essa argumentação. Dizem que o Fluminense tirou o pé do acelerador, ficou com medo do Inter. Não foi nada disso. É claro que o Inter ofereceu muita dificuldade ao Fluminense. É claro que o Falcão chamou o Caçapava, já que o Rubens Minelli, que era um excelente treinador, mas já fazia parte ele já tinha uma cabeça mais voltada para o futebol força, e o Fluminense era o futebol arte, apesar de que o Fluminense deveria ter vencido, realmente eliminado o Internacional. Mas o Falcão, por exemplo, que era craque de bola, pegou o Caçapava, já que o Minelli resolveu escalar o Caçapava, e falou: você vai marcar o Rivelino
quando ele for dar um elástico com você, você não olha para as pernas dele. Mantenha o seu olhar apenas na bola. E aí, na primeira gingada que ele der, dê um bico na bola. Então, assim, o Caçapava se virou bem contra o Rivelino e o técnico Didi do Fluminense ficou até um pouco chateado porque esperava mais do Fluminense e mais do Rivelino. Mas eu penso que o Fluminense realmente tipo assim, porra, que saco jogar com esses caras do Internacional. No meu modo de ver. O Fluminense estava mais preocupado, por exemplo, com os torneios internacionais e com o Campeonato Carioca. Então, os torneios internacionais, como a Teresa Herrera e o torneio de Paris, onde em 76 o Rivelino foi coroado rei da França e o Fluminense venceu o PSG, Paris Saint-Germain, e venceu a seleção europeia, que tinha inclusive jogadores da Alemanha, da Holanda, e o Fluminense estava mais preocupado com esse tipo de coisa, né? Com esse tipo de coisa que fez a fama de times, do time do Garrincha, do Botafogo de Garrincha, do Santos de Pelé. O calendário brasileiro dava uma folga para que se fosse ao exterior jogar esses jogos amistosos. Então eram muito valorizados e eles não tinham ainda o apelido de caça-níquel, esse nome assim pejorativo, porque os jogos eram realmente muito valiosos. Em 77 o Fluminense ainda teve uma máquina, nesse vídeo eu digo, a máquina de 77, é o ocaso da máquina, porque o doutor Francisco Horta errou na mão, não é? O que ele fez em 77? Ele porque queria o Marinho Chagas de qualquer jeito, um espetacular lateral esquerdo, que, no meu modo de ver, deveria jogar nem como lateral esquerdo. O Marinho, no meu modo de ver, deveria ser meia esquerda. Não ali no Fluminense, né, que já tinha um Rivelino, mas em função da habilidade, da qualidade técnica do Marinho. Então o Fluminense tinha Rivelino, Doval, Marinho Chagas, dentre outros craques, Pintinho, Edinho, e portanto era uma máquina sim. Só que não funcionou. Na prática essa máquina não funcionou em 77. Esse que é o problema. Então, quer dizer, o Horta errou em 77 porque ele termina 76, manda embora simplesmente praticamente a essência do ataque do Fluminense. Búfalo Gil e Paulo César Caju, ele manda para o Botafogo. Manda Dirceu para o Vasco. Manda Carlos Alberto Torres para o Flamengo. Fica com Miguel e Edinho ainda, de 76 para 77. E manda embora o Rodrigues Neto. Traz o Marinho. Então, mantém o Doval, mantém o Rivelino, mantém o Pintinho, mantém o Edinho, mantém o Miguel. E, assim, traz Luiz Carlos Tatu na ponta direita, trocado por Dirceu. Sem condições. Dirceu foi um dos melhores jogadores da Copa de 78, né? Então, o Horta errou na mão. Em 76, ele acertou, né? Ele se deu bem, porque ele trouxe Doval, ele trouxe Rodrigues Neto, o goleiro Renato, em troca deu o goleiro Roberto, deu o Toninho Baiano, lateral direito, e o ponta esquerda Zé Roberto. Em 76, ele mandou, infelizmente, o Manfrini embora para o Botafogo, coisa que muitos tricolores se ressentem disso. Eu mesmo morava na rua do Botafogo, em Marechal Hermes, fui ver a chegada do Manfrini lá, que era meu ídolo pessoal, e a torcida do Fluminense ficou muito triste com essa saída do Manfrini. Outro dia eu estava conversando com o Ricardo Mazella, e não estava conversando, eu coloquei lá uma opinião lá no comentário dele, eu disse que Pintinho e Manfrini nunca deveriam ter saído do Fluminense. E ele concordou perfeitamente. Se o Manfrini era um ídolo no Fluminense, ele saiu, foi para o Botafogo, nunca mais se recuperou. Então, quer dizer, a máquina que foi feita em 75, trazendo Rivelino, Paulo César Caju, Mário Sérgio e Zé Mário, ela praticamente foi desfeita em 76. Né? Esses caras foram embora. Rivelino e Paulo César Caju ficaram. Mas Zé Mário e Mário Sérgio
Zé Mário e Mário Sérgio foram embora. E aí, em 76, o Fluminense faz aquela máquina peso pesado. Mas, por exemplo, eu acho um absurdo o Fluminense pagar, segundo uma das fontes, tá, dos livros que eu tenho aqui, que eu consulto para trazer esse tipo de vídeo para vocês. E deu Abel pro Vasco em 76, para trazer o Miguel em 76 e Marco Antônio, um grande lateral esquerdo. Assim, eu acho que Marco Antônio, Rodrigues Neto e Marinho eram os 3 laterais assim feras do Brasil. Os 3 jogavam aqui no Rio. A diferença é que o Rodrigues Neto e o Marco Antônio eram especialistas na posição e o Marinho era mais jogador. Mas, assim, eu acho que é lamentável também isso do Marco Antônio ir para o Vasco, né? Então, essas trocas... Então, vocês prestem atenção que o absurdo já começava aí. E ceder Abel, Zé Mário e Marco Antônio, assim, é um negócio que não faz sentido, que já prenunciava uma doideira na cabeça do Horta, né? Então, quer dizer, eu também fiz um vídeo que está na mesma playlist desse vídeo, as máquinas de 75, 76, 77, está lá, playlist, a máquina, o maior time do mundo. Tem um outro vídeo também, Horta, Anjo ou Demônio, nessa mesma playlist. Porque o mesmo homem que trouxe o Rivelino para o Fluminense foi o cara que mandou Paulo César Caju e Gil para o Botafogo no fim de 76 e fez o ocaso da máquina, o final da máquina, em 77, desmantelando completamente o Fluminense. Então, assim, ali ele errou totalmente na mão, mas ele já dava sinais dessa pancada dele, né? Porque, assim, deu uma sorte danada com o Flamengo e trazer o Doval juntamente com o Rodrigues Neto e o goleiro Renato. Porque o Doval não estava se dando muito bem com os irmãos Coimbra, né, que é o Zico e o Edu, e os outros 2 irmãos, Luizinho e Caio Cambalhota. O Doval não queria voltar a jogar na ponta direita, ele queria continuar como centroavante. O Doval não gostou e talvez por isso tenha vindo para o Fluminense. Então acho que o Fluminense deu sorte, né? Foi um troca-troca que o Fluminense se deu bem em cima do Flamengo. Mas o fato é que assim como aquela eliminação em 76 para o Corinthians no Maracanã, aquele jogo não tinha que ter prosseguido, porque aquilo ali era polo aquático, não funcionou a drenagem no Maracanã, não tinha a menor condição do Fluminense botar a bola no chão e meter uns 4-0 no Corinthians, que é o que deveria ter acontecido, assim como na estreia do Rivelino em 75, que foi uma goleada de 4-1 em cima do Corinthians. Que o time do Corinthians era realmente horroroso. Mas veio aqui, foi beneficiado pela chuva, pelo erro do Horta de vender tantos ingressos para a torcida do Corinthians, e rachou a arquibancada do Maracanã contra o Fluminense, apesar de que estava recheada de torcedores da torcida arco-íris, né? Vasco, Flamengo e Botafogo. Então, meus amigos, o que eu tenho a dizer é que realmente o Fluminense em 75 era uma máquina, 76 era uma máquina vitoriosa, bicampeã carioca, venceu o torneio de Paris ganhando da seleção europeia e do Paris Saint-Germain. Era um time falado do mundo inteiro, é uma glória para o Fluminense. A máquina, ela é assim um patrimônio do Fluminense. E assim como a máquina, são assim times inesquecíveis do Fluminense. Como eu acredito também que esse time campeão da Libertadores é um time do Fluminense para entrar assim para a eternidade. Daqui a 1000 anos as pessoas vão se lembrar. Então, eu acho assim um absurdo as pessoas não sabem que naquela época o futebol era um futebol romântico. E o que eu quero chamar de futebol romântico? Ainda esses caras ainda da máquina, capitaneados por Rivelino, é claro que tinham uns moleques mais novos como Edinho e Pintinho. O Rivelino ele pensava o seguinte, assim, nessa época: se tem algum jogador na sua frente, você tem que driblar, entendeu? E outros times como Corinthians e Internacional, apesar do Internacional ter craques no time, não pensavam assim.
Entende? Já pensavam mais em termos de toque de bola. E nunca se esqueçam que o primeiro gol do Internacional foi feito por esse cara aqui, esse ponta esquerda, chamado Lula, tricolor doente, que eu acho que é também outro cara que nunca deveria ter saído do Fluminense, ele se encaixaria perfeitamente na máquina, não precisaria ter trazido o Dirceu. Esse cara conhecia muito bem o lado direito do Fluminense, porque ele era ponta esquerda, antigamente se treinava ataque contra defesa. A máquina não foi campeã brasileira nem da Libertadores, nem em 75, nem em 76, mas foi campeã carioca. Porque aqui no Brasil o campeonato carioca era o que mais valia. Eu não sei se essa galera consegue entender isso. O Fluminense foi o campeão do campeonato que mais valia. E esse jogo contra o Vasco, naturalmente, pelo campeonato mais valioso do Brasil, era muito mais importante e mais interessante do que o jogo contra o Corinthians. Vencer para ser bicampeão carioca. Então, não existe esse papo de que a máquina não era essa coisa toda. A máquina era muito essa coisa toda. Um dos maiores times que o Brasil já conheceu. Era a máquina de Rivelino do Dr. Francisco Horta. E realmente, o que eles valorizavam, o que eles botavam na cabeça, eles ganhavam. Que foi o Carioca de 75 e o Carioca de 76. Acho que a galera mais antiga entende, mas a galera mais nova não consegue entender isso. E só para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte. O Horta fez as burrices dele. Acertou e errou. Mas foi ele. Ele assumiu. Ele deixou o Fluminense com dívidas enormes ao final da máquina. Mas, uma coisa eu digo para vocês. Ele deu a cara a tapa. Ele foi médico e monstro. Mas foi o Horta. Foi o Horta. Todo mundo sabe quem foi. Hoje em dia, as pessoas fazem cagadas no Fluminense, né? E aí você vai perguntar e nunca dão a cara a tapa. Mas o Dr. Francisco Horta deu a cara a tapa. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado.